Olá, Registro Civil Nacional. Vários documentos de identificação do brasileiro reunidos em um só, mais moderno e eficiente. A tendência sempre é você ter, em primeiro lugar, a segurança, né? E, claro, a rapidez em você alimentar os dados e a rapidez também de você recuperar os dados. Evitar fraudes e crimes. O RCN já nasce com essa missão. O atual sistema de identificação é considerado bastante vulnerável. O Brasil efetivamente está bastante vulnerável a uma confiabilidade no que se refere a essa expedição, a essa titularidade que ele tem quanto aos seus documentos, os documentos dos seus cidadãos. O sucesso da biometria na identificação do eleitor, aplicado ao documento mais importante para o brasileiro, não só no período das eleições. Uma entrevista exclusiva com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli. A Justiça Eleitoral será responsável pela gestão da base de dados do RCN. A nação brasileira poderá ter, através desta identificação, uma base segura de quem é quem. Não perca, é agora no Justiça para Todos, que está só começando. A evolução do sistema de identificação. Diversas versões até chegar ao modelo atual. Muito foi feito, mas ainda há um longo caminho pela frente. O objetivo é chegar a um registro eficiente e seguro. O mais antigo de todos os métodos de identificação é o nome. É por meio dele que o homem reconhece o semelhante e tudo que está à sua volta. Mas são nas digitais que ele percebe a principal diferença que o distingue dos outros. No Brasil, a primeira forma de identificação aconteceu no século XIX. Em 1891, começa em São Paulo a identificação por meio da fotografia, empregado como método exclusivo de identificação. Em 1941, o Decreto-Lei 3.689 promulga o Código de Processo Penal, que estabelece em seu artigo 6º, inciso 8º, a obrigatoriedade de identificação criminal no país. O processo de identificação ele começa com a identificação criminal, tá? No final do século XIX e do século XX. Então você passa a identificar criminalmente aquelas pessoas que transgrediram as leis vigentes então no Estado. Tá? E essa identificação ela vem paulatinamente sendo agregada ao longo do século XX. Em 1988, a Constituição Brasileira determina em seu artigo 5º que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Em 97, a Lei 9.454, de 7 de abril do mesmo ano, instituiu o Número Único de Registro de Identidade Civil. Você não saberia, com certeza, muitas das vezes, se aquela pessoa é a mesma pessoa que está ali naquele registro, porque poderiam ter uma duplicidade de números. E dentro da homonímia que existe, tá? Então várias pessoas terem o mesmo nome, então a própria identificação civil muitas vezes não era capaz de dizer que A é diferente de B. Tá? Somente com o advento da numeração única que você passa a ter, dizendo, olha, A é diferente de B por causa disso, 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 e também porque os números de identificação são diversos. Estabelecer a identidade das pessoas tem sido uma meta incansável há muito tempo. Desde a pré-história até os dias de hoje, muitos métodos já foram utilizados. Mas e para você? O que será que o futuro nos reserva? Tomara que seja um chip. Espero que seja um único, né? Só para todos. Você tem um documento para conseguir fazer todas as operações que você quiser. Porque você só leva só um e tudo que precisar está só em um. Só. Dentre os vários sistemas em uso atualmente no mundo, praticamente todos eles têm algo em comum: a preocupação com uma identificação rápida e segura. Foi assim ontem, é assim hoje e também será no futuro. A identificação, tá? A tendência sempre é você ter, em primeiro lugar, a segurança, tá? E, claro, a rapidez em você alimentar os dados e a rapidez também de você recuperar os dados. Hoje,
tá? Você já consegue saber se você quer saber se uma pessoa tem um antecedente criminal, por exemplo. Tá? Existem bancos já integrados da Secretaria de Segurança Pública no país, que você acessa aqui uma coisa que está no Acre. E veja a seguir, a cada 16 segundos, uma fraude de documento acontece no país. A fraude é uma ação, uma atuação ilícita, geralmente relacionada aos crimes de estelionato. Eu volto em instantes. Até já. Um grande desafio para as autoridades é controlar as fraudes pelo uso de documentos falsos. A cada 16 segundos, uma fraude de documentos é registrada no país. Qual o custo desse crime organizado por quadrilhas especializadas? Quanto o Brasil perde com isso? E quais são os setores mais atingidos? Veja agora na reportagem. Identidade, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, é documento que não acaba mais. E para carregar tudo isso? A gente coloca nos bolsos da bolsa. Muita coisa. Muito. Mas será que mesmo com essa documentação toda, o sistema de identificação do Brasil é a prova de fraudes? Objetivamente não. A rigor, se desconhece algum país que tenha na sua estrutura, né, um sistema de identificação não passível de fraude. O do Brasil, por sua vez, por ser um serviço reconhecidamente já bastante ultrapassado, né, no que se refere tanto à formatação dos seus documentos, ao modo em que esses documentos devam preservar alguma segurança no seu conteúdo, né, na sua materialização. Então, o Brasil efetivamente está bastante vulnerável a uma confiabilidade no que se refere a essa expedição, a essa titularidade que ele tem quanto aos seus documentos, os documentos dos seus cidadãos. No país dos desvios bilionários descobertos em rebuscados esquemas de corrupção, os custos decorrentes desse tipo de fraude vão de 6 a 11 bilhões de reais. A estimativa do prejuízo foi calculada pelo Ministério da Justiça em parceria com a Universidade de Brasília, usando dados de 2012, base mais completa disponível. Eu não poderia te dimensionar isso, até porque o problema ele não tem uma dimensão apenas no que se refere ao serviço público, mas sim a toda atividade econômica, né? Toda vez que você tem uma relação privada ou pública e que essa relação ela tem que se desfazer em razão de um vício do documento apresentado, né? Pela fraude que cometida e pela inverdade, invalidade de conteúdo que esse documento tem, isso naturalmente gera toda uma distorção, né, toda uma ruptura daquele sistema das relações privadas ou públicas que deveriam se encaminhar regularmente. A cada 16 segundos acontece uma fraude de documento no país. A informação é da Serasa Experian. São casos em que criminosos usam documentos falsificados para fecharem negócios ou então conseguir créditos e intencionalmente não honrar a dívida. A fraude é uma ação, uma atuação ilícita, geralmente relacionada aos crimes de estelionato, né? São pessoas que buscam se valer da fragilidade desse sistema de confiabilidade documental para criarem situações, gerarem direitos e que a rigor não teriam como aproveitá-los, não fossem se utilizar desses instrumentos escusos de falsificação e de fraudes documentais. Enquanto o novo sistema de identificação civil não sai do papel, os negócios são a área mais afetada pelas fraudes.
De acordo com as projeções do próprio Ministério da Justiça, os setores que mais sofrem são de serviços em geral, telefonia, bancos, financeiras, seguradoras e construtoras. Para Marcelo Bócio, delegado da Polícia Federal, é preciso aperfeiçoar o sistema para tornar a fraude algo impossível. Exemplo claro de se prevenir as fraudes é a efetivação completa, integral e urgente de duas situações. O RIC, junto com os sistemas cartorários unificados, o RIC, que é a nova identidade nacional unificada, mais a unificação dos sistemas cartorários e, na primeira fase, e também a questão do e-social, unificando dados previdenciários, dados fiscais, dados trabalhistas num único sistema, o e-social, uma nuvem que vai permitir o cruzamento de diversas informações. A partir daí, a autoridade policial, tendo acesso às informações, fica fácil detectar as possíveis fraudes, mas já preventivamente colabora muito na diminuição das fraudes, porque a partir do momento que você verifica diversos órgãos federais cruzando informações, a fraude vai diminuir com certeza. E veja a seguir uma entrevista exclusiva do presidente do TSE ao Justiça para Todos. Utilizar da identificação biométrica do eleitor para criar, através deste padrão e deste banco de dados, a identidade do brasileiro. É daqui a pouco. Até já. Uma base única de dados, integrada e articulada entre todos os níveis da federação para assegurar que as informações mais particulares de um indivíduo estejam armazenadas de modo seguro e centralizado em um único registro. O RCN deve facilitar a vida do brasileiro e da justiça também. Acredite, por causa de documentação insegura, pessoas acabam ficando presas por períodos maiores que o necessário. O documento único de identificação dos brasileiros está perto de virar uma realidade. O projeto de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral já foi assinado pela presidente Dilma Rousseff e encaminhado ao Congresso Nacional. A proposta é centralizar a identificação dos brasileiros em um só documento. O Registro Civil Nacional será emitido pela Justiça Eleitoral e trará informações que vão do nascimento ao óbito e ainda eventuais mudanças de estado e se a pessoa é solteira ou casada. A presidente Dilma classificou a mudança como um marco histórico. É preciso descomplicar a vida das pessoas e tornar a relação das pessoas com o Estado mais simples, mais fácil, mais transparente. O Estado tem o dever de ser mais eficiente, adotando todos os recursos tecnológicos disponíveis para atender bem o cidadão. O Registro Civil Nacional será instrumento fundamental para atingirmos esses objetivos. O novo documento é semelhante a um cartão de crédito. Nele vão constar informações importantes, como o número do CPF, do RG e do título de eleitor. Com isso, todos os documentos do cidadão poderão ser substituídos por um único e ainda com a segurança digital do chip. Quando ele for implementado, nós teremos aí verdadeiras exclusões sociais daqueles que não tiverem o RIC para apresentar nos órgãos públicos, no comércio, etc., fazendo com que não tenhamos mais vários RGs em vários estados. Uma única identidade, um único documento com várias informações cadastrais. Uma fraude inusitada assustou a família de Ionara. Ela só tem 1 ano de idade, mas o nome já está sujo no mercado.
A mãe só descobriu quando foi tentar abrir uma conta poupança para a filha. O CPF dela estaria sendo usado por um homem. A Receita Federal suspeita de fraude. Cheguei lá e falei, eu quero abrir a conta da minha filha, poupança. Aí ele consultou lá e falou, não posso abrir a conta da sua filha não. Eu falei, mas por quê? Porque ela já está com restrição. Eu falei, o quê? Como assim? A menina agora que tem 7 meses. Ele, mas está com restrição, não posso abrir, Isabel. Aí eu falei, tá, mas me dá mais alguma informação, alguma coisa que eu posso me responsabilizar para mim poder ir atrás, né? Aí ele pegou e falou assim, não posso te dar mais nenhuma informação. A aposta para diminuir o número de fraudes está no cadastramento biométrico. Ele é o carro-chefe da mudança e a Justiça Eleitoral tem grande participação e experiência nesse processo. Que é um sistema que analisa as digitais dos registros do nosso banco de cadastro de eleitores, analisa registro por registro baseado na análise das minúcias das digitais. Então ele pega cada registro, todas as digitais, analisa essas digitais e confere com todo o banco de dados. Então aí nós garantimos a unicidade do cidadão. Considerando que não há 2 digitais iguais no mundo, é um procedimento altamente preciso e garante a irrefutabilidade, inclusive, das coincidências. As impressões digitais e faciais são o segredo. Com uma base única de dados, a chance de uma fraude acontecer é mínima. Esse trabalho ele não só traz a credibilidade para o processo eleitoral, para a base de dados de eleitores, como também tira de circulação cidadãos criminosos pela prática da falsidade ideológica. Um documento mais seguro, ágil e completo, e que ainda simplifica a relação do cidadão com o poder público. Para muitos especialistas, estas são as garantias de sucesso do novo Registro Civil Nacional. O Tribunal Superior Eleitoral tem uma experiência vasta em cadastramento de dados e é responsável pelas eleições de forma eletrônica no país há mais de uma década. A experiência do Tribunal Superior Eleitoral pode ser aproveitada para o Registro Civil Nacional, de modo que toda essa experiência e todo o corpo de servidores, a estrutura que o Tribunal Superior Eleitoral tem, ela é significativa e importante nesse contexto e, ademais, já está realizando um cadastro, ou melhor, um recadastramento biométrico que vai ser utilizado no Registro Civil Nacional. Creio que com isso economizamos em custos, e economizamos em retrabalho e de forma a desburocratizar, evitar fraudes e, sobretudo, possibilitar que nós tenhamos um registro único e que isso avance em termos de todo o sistema de dados do Brasil. A experiência do TSE com a urna eletrônica e com o sistema biométrico vai proporcionar mais eficiência, qualidade e economia na administração pública. Pela proposta, a base de dados do RCN será armazenada e gerida pela Justiça Eleitoral. Caberá ao TSE atualizar e adotar as providências necessárias para assegurar a integridade dos dados. Quem explica melhor é o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, em uma entrevista exclusiva que concedeu ao Justiça para Todos. A ideia deste projeto de lei, que foi encaminhado em conjunto com o Poder Executivo e o Tribunal Superior Eleitoral, é utilizar da identificação biométrica do eleitor para criar, através deste padrão e deste banco de dados, a identidade do brasileiro. O Brasil, até hoje, não tem uma identidade nacional. São 27 identidades emitidas pelos estados e também as certidões de nascimento emitidas pelos cartórios no Brasil inteiro. Esses documentos continuarão existindo, mas a nação brasileira poderá ter, através desta identificação, uma base segura de quem é quem, de uma maneira absolutamente certa, segura, de que uma pessoa não vai se passar por outra. E o que é a biometria? É a coleta dos 10 dedos da mão, das digitais dos 10 dedos das mãos e também uma foto padrão ICAO, que é um padrão internacional de identificação,
com o qual você também consegue diferenciar uma pessoa de outra. E nós temos então esses dois controles que são utilizados no nosso sistema. E a partir daí, você então tem uma pessoa identificada que não pode se passar por outra. Através desse sistema, nós sabemos quem está querendo tirar 2, 3, 4, 5 títulos de eleitor, cancelamos eles e encaminhamos isso à Polícia Federal para investigar a má intenção dessas pessoas. A possibilidade de se ter uma identificação que acabe com documentos falsos, que acabe com duplicidade, triplicidade de identificações. Chegamos a descobrir aqui um cidadão que tentou tirar 47 títulos de eleitor diferentes, porque ele tinha 47 carteiras de identidade diferentes, emitidas por órgãos oficiais. Isso pode ser usado para eleição, não mais, por conta exatamente da biometria. Mas poderá ser utilizado para abrir conta, para receber seguros, desemprego, para receber Bolsa Família, para abrir conta em banco, para tirar CPFs não verdadeiros e para movimentar a conta de uma maneira que sabe-se lá como, para lavar dinheiro ou para o crime organizado. Nenhum órgão público vai deixar de ter o seu banco de dados. O Denatran vai ter o seu da Carteira Nacional de Habilitação, o Bolsa Família, o seu do Bolsa Família, o Ministério da Assistência Social, o Ministério da Previdência também vai ter o seu, etc. Só que teremos uma interatividade entre esses bancos de dados, de tal sorte que, uma vez comunicado ao TSE, o TSE faz a checagem e vai então dizer se aquela pessoa é ela mesma ou se ela não existe. Se ela não existe, é uma fraude e aí então o benefício social tem que ser cancelado porque aquilo é algum ato de corrupção. A ideia do projeto de lei é criar um comitê gestor com integrantes do Poder Judiciário Eleitoral e do Poder Executivo. Este comitê gestor é que definirá o padrão do documento, que definirá qual será o número a ser o número para a existência dessa identidade nacional, qual será o padrão deste número. Essa é a grande vantagem porque toda a biometria já está aprovada, já está no plano plurianual orçamentário da nação brasileira. O TSE já fez investimentos e já está, então, com esse projeto que chegará até 2022 a todos os eleitores brasileiros. Tudo isso para ser utilizado uma vez a cada 2 anos, só no momento da eleição. A nossa proposta é transformar este padrão na identificação do cidadão para toda a sua vida civil, seja nas relações com os órgãos públicos ou nas suas relações privadas. A ideia é, através dessa biometria, que hoje já conta com 32 milhões, ou seja, o ano passado eram 23, já estamos em 32 milhões, estamos com uma meta até final de abril de 2016 de chegarmos a 50 milhões de eleitores e até 2022 nós deveremos terminar todo o cadastramento de todos os brasileiros. A previsão é que isso chegue em 2022 a cerca de 150 milhões de eleitores brasileiros. Numa população de 205 milhões de pessoas, nós teremos aí praticamente todas as pessoas na sua capacidade, na sua vida ativa capaz, já identificados. A partir dessa etapa, uma etapa futura, o comitê gestor também poderá definir a possibilidade desse documento para aquelas pessoas que têm menos de 18 anos ou aquelas que já não são mais obrigadas a se cadastrar eleitoralmente. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.